temos o Pedro no ateliê, o representante da Balter em Portugal, que nos vai responder algumas dúvidas que surgiram desse lado. Obrigada, Pedro, por ter vindo. Acho que vai ser bastante útil esta pergunta-resposta. Então, a primeira, que é, explique-me de uma forma muito simples como é que funciona o isolamento da Balter. Bem, primeiro, obrigado nós pela oportunidade. Quando nós falamos em térmica, quase sempre falamos em condução. Temos paredes grossas, ETICS, outros materiais que o que fazem é atrasar que a energia dentro de casa não consiga sair e atrasar que a energia fora de casa não consiga entrar. O calor. Exato. O que nós conseguimos fazer com estas nanosferas de polímero, com milhões de nanosferas que conseguem ter alta reflexão e alta emissividade, é anteciparmos a condução. Ou seja, a energia nem sequer consegue encostar ao material. E esta é que é a verdadeira diferença entre os materiais. Uns trabalham à condução, ou seja, é só um atraso que a energia entre dentro de casa ou que a energia dentro de casa saia, e neste caso nós trabalhamos à reflexão e à alta emissividade. Ou seja, já agora comparando, que isto é o normal, é nós compararmos com outros isolamentos que existem no mercado, enquanto que o sistema ETICS, o conhecido capote, trabalha por condução, certo, por condutividade, em que temos uma determinada espessura e o calor demora a entrar ou a sair da casa. Tem uma resistência, não é? Exatamente. No vosso caso, o isolamento da Balter trabalha por refletividade, ou seja, o calor chega lá e volta para trás. É mais do que isso. Essas nanosferas são nanosferas de polímero que estão em vácuo. E essa é uma das condições também para que seja potencializada a reflexão. Contudo, a reflexão, que é mais fácil de entender, que é uma energia, o sol, o calor bate numa chapa e reflete a sua energia, neste caso temos 93% de capacidade de refletir essa energia, nós também temos alta emissividade, e isso é muito importante. O que é a emissividade? De uma forma mais fácil, é como se fosse uma bola de ténis que bate contra uma parede. Exato. Se a parede for uma parede dura, a bola volta logo. Se a parede for de esponja, a bola entra e perde, ou seja, há uma transferência de energia. E aqui a maior parte dos materiais, quando tem alta reflexão, costuma ter baixa emissividade. E nós aqui temos alta reflexão com alta emissividade. E estes três fatores fazem com que a energia, sendo ela bidirecional, consiga-se afastar do material, ou seja, não agarra ao material, sendo refletida. Pedro, falando em bidirecional, nesse caso, é preciso colocarmos do lado de fora e do lado de dentro? Não, basta colocar um dos lados. Ou seja, colocando tanto do lado de dentro como do lado de fora, ela tem essa bidirecionalidade, ou seja, se colocarmos do lado de fora, efetivamente a energia bate na superfície e é refletida, e a energia que está dentro de casa passa pela parede e quando bate no bitérmico é novamente devolvida. Ok? Por isso ela tem essa questão da bidirecionalidade, é só preciso colocar num dos lados. Temos é que depois avaliar qual é o mais vantajoso. É assim, nós praticamente fazemos muito, fazemos interiores e exteriores, tem a ver com os sítios, tem a ver, imagine se é uma sala enterrada, se é algo exterior em que necessitamos também de proteger as paredes por causa de águas ou de umidades, ou seja, andamos sempre, por isso é que nós fazemos a avaliação térmica, para ver onde é que há mais pontes térmicas também, porque há casas em que as pontes térmicas são completamente exteriores, há outras que as pontes térmicas vêm muito do interior e é preciso arranjar forma de desagarrar, não é? Por isso... Então, nesse caso, este material é ótimo para evitar pontes térmicas. É isso. Imagine, neste caso, as pontes térmicas, se nós estivermos com uma câmara térmica dentro de uma sala, nós encontramos várias pontes térmicas, que são passagens de energia, vamos dizer assim, não é? E então, agora imagine que nós conseguimos, isto é aplicado como se fosse uma tinta, ou seja, é líquido, é um reboco térmico, mas é aplicado como se fosse uma tinta, é aplicado a rolo ou a airless, nós conseguimos fazer todas essas dobras. Se eu estiver aqui com uma câmara térmica, não sei se já fizeram esse teste ou não, mas todas as pontes em que há diferenças materiais, seja, por exemplo, no lado... Pedra, por exemplo, as pedras das janelas ficam muito à volta, não é? Que nós não conseguimos colmatar essa ponte térmica. É isso mesmo, não conseguimos fazer essa dobra, não é? Não conseguimos isolar? Não conseguimos isolar. E aqui, como é líquido e é aplicado como se fosse uma tinta, nós conseguimos fazer todas essas dobras e conseguir evitar efetivamente uma ponte. E vocês, para esse caso, até têm em transparente, por exemplo, uma pedra. É isso mesmo, nós temos transparente que é colocado mesmo para pedras ou para materiais que se quer manter. Contudo, o transparente não tem a mesma capacidade de reflexão.
Ok. Pronto. Isso é importante também, Sim, é importante. porque a partir dos 93% a capacidade refletiva é enorme, não é? O invisível, por exemplo, tem 70%, mas 70% Mas se é pensarmos é ótimo, não é? E não há É melhor do que não ter nada. Por exemplo, uma pedra, não é? Existe muito na nossa construção, já faz muita diferença. Todas aquelas ombreiras, tudo isso. O que fazemos também é, em algumas pedras em que são com cor, aplicamos à cor da pedra e aí já conseguimos ter os 93%. Então, nesse caso, Pedro, vou aproveitar para fazer esta pergunta. Este material é afinado a qualquer cor? Afinado a qualquer cor. Nós temos um palete de cores que usamos mais, mas depois podemos, obviamente, conforme o arquiteto querer, ou o decorador, seja como for, querer afinar à cor pretendida. Okay. Outra pergunta que eu acho que é muito impertinente, Pedro, é se este material é respirável, ou seja, se não vamos criar bolhas de condensação, por exemplo. É mais do que isso. Ele é respirável ao vapor d'água, mas é impermeável, ou seja, as moléculas têm dimensões diferentes. E isso é muito importante porque nós, que fazemos remodelações, casas novas, seja o que for, a capacidade das paredes de respirar é cada vez mais importante. Tenho a certeza que já aconteceu, principalmente a quem faz remodelações, mudarmos caixilharias, mudarmos a casa e de repente a casa que nunca teve umidades passa a ter umidades, não é? Porque a casa não respira. E nós temos essa vantagem, por mais que ele tenha uma elasticidade de 200%, e isso é importante porque até naquelas pequenas fissuras... Ele consegue entrar? Ou seja, nós aqui conseguimos evitar que essas pequenas fissuras existam, mas o que acontece? Ela é respirável ao vapor d'água e isso é muito importante porque temos uma casa que respira. Sim, não é? cada vez mais, portanto, com problemas de mofo, bolor, faz toda a diferença. As casas neste momento estão tão isoladas termicamente e as caixilharias são tanta qualidade que nós deixámos de ter a capacidade das casas de respirar, não é? E não é por acaso, quando nós éramos miúdos, nas casas dos nossos avós, não havia umidade dentro de casa. Porquê? Porque os vãos também não eram tão bons, as nossas não eram tão boas e respirava. Então, nesse caso, esta solução seria válida para zonas onde existe a umidade ascendente? A umidade ascendente, se estamos a falar de capilaridade, não. Vamos lá ver uma coisa, a capilaridade tem uma questão física que ela nunca ultrapassa 1 metro de altura. Se por acaso for mais de 1 metro já não é ascendente. Mas o que acontece é que essa capilaridade vem sempre de baixo, vamos dizer assim, vem do solo, e nós não conseguimos evitar a não ser que se vá à raiz, não é? Exatamente. O que acontece é que muitas dessas paredes, por capilaridade, têm o quê? As paredes têm uma temperatura mais baixa. E ao terem essa temperatura mais baixa, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o ponto orvalho, vai acontecer a condensação e essas paredes estão a sofrer do lado de trás pela umidade, não é? E pelo lado da frente pela condensação. E se imaginar que o nosso produto consegue fazer a reflexão e essa alta emissividade, esse vapor d'água vai bater contra uma parede que tem uma temperatura mais alta, é como se o ponto de orvalho tivesse uma temperatura diferente. E aí nós conseguimos atenuar principalmente a umidade e a condensação que vem do lado de dentro. Agora do lado de fora é impossível de fazer. Ok. Mas a nível no interior conseguimos garantir um aspecto melhor e um conforto melhor para quem tem umidade ascendente? Sem dúvida nenhuma, e para quem tem todo o tipo de umidade. Porque se pensarmos que a umidade de dentro de nossas casas tem a ver com o vapor d'água e tem a ver com a questão do ponto orvalho, não é? Que é uma coisa que nós aprendemos em escola em miúdos. O que acontece é que se nós temos uma parede que está a refletir a energia, é porque essa parede está com uma temperatura diferente, efetivamente, não é? Ou seja, as moléculas quando vão bater naquela parede vão dizer assim, ok, eu estou à mesma temperatura, então eu não consigo condensar, ok? Isso e portanto vai diminuir o bolor, o mofo, todos esses problemas, e fungos e coisas chatas que a umidade nos traz. Vai deixar de existir essa variação de temperatura nas paredes. Mas na verdade o problema está lá. Pronto, se for ascendente está lá. Sim. Não é? Nós, por exemplo, fazemos muitos trabalhos pelo lado de fora, em que fazemos a bitérmica pelo lado de fora, para quê? Sendo ele impermeável e respirável, conseguimos fazer com que não haja nenhuma ponte térmica e conseguimos fazer que a água não entre nas paredes, não é? Que é uma das razões principais para as paredes depois terem uma temperatura mais baixa. Exato. Então, nesse caso, as superfícies deveriam estar regularizadas antes de aplicarmos a Bauter? Têm que estar regularizadas. Nós estamos a falar de 0,5 mm, são 2 de mão, levam primário e 2 de mão, por isso com 0,5 mm
espalha tudo o que está atrás, ok? Por isso a parede mecanicamente tem que estar apta, tem que estar regularizada para que depois seja aplicado o Bithermic. Porque nós não, em todos os materiais, não sendo só o Bithermic, se nós não tivermos uma parede sem rachas e sem problemas, não vale a pena colocar nada por cima, porque as rachas estão lá, as pontes térmicas estão lá, vai haver condensações, vai haver tudo isso. Por isso a parede tem que estar efetivamente regularizada para depois nós aplicarmos a Bithermic por cima. E a nível de garantia, Pedro? A nível de garantia, nós damos garantia de 10 anos após a aplicação. O que nós fazemos é, vamos fazer uma avaliação técnica ao local, vemos as questões das pontes térmicas. Isso antes, depois fazemos a aplicação e no final fazemos novamente essa avaliação térmica, que pode ser depois precedida por um novo certificado energético ou não. E damos essa garantia de 10 anos. O que é interessante sobre a garantia, o material dura muito mais. Para ter uma ideia, esta é a 7ª geração, mas no norte da Europa tem 17 anos. Nós temos prédios aplicados com Bithermic desde a primeira geração, depois já houve evoluções que continuam iguais. Porque se pensarmos que é um material que está a refletir energia e que não está a ter, e que está a ter uma alta emissividade, ou seja, ele não está a ter trocas térmicas, não está a ter trocas de temperatura. Por isso, o que acontece nos nossos carros, que perdemos a cor, tem a ver com o infravermelho. Sim. E nós estamos a refletir toda essa energia. Por isso, a capacidade que o material tem de reflexão faz também com que ele consiga, efetivamente, ser muito mais duradouro. Nós temos alguns exemplos até de casas que fizemos pequenas para teste, na altura, logo ao início, em que uma tem Bithermic e outra que não tem, e elas não têm nada a ver. Porque elas, efetivamente, aguentam muito mais tempo por essa capacidade de emissividade e reflexão. Nesse caso, para vocês conseguirem dar a garantia, o material tem que ser aplicado por vocês? Nós temos vários distribuidores espalhados pelo país, distribuidores esses que têm aplicadores formados por nós, certificados, e é isso mesmo, temos de ser nós a aplicar, ou seja, quando nós damos o orçamento é já com a aplicação. Okay? E agora aquela pergunta que toda a gente quer saber, qual é o preço metro quadrado da Balter? O preço varia conforme o produto, mas ronda sempre os 45 euros metro quadrado aplicado. Ok, uma média? É uma média de 45 euros aplicado, depois há o interior, ao exterior, mas a diferença é pouca, por isso 45 euros é o preço médio de aplicação. E agora uma pergunta que eu queria fazer, porque há sempre estas comparações, e é válido, não é? Quando comparamos o isolamento da Balter com outros isolamentos que existem no mercado, mas eu acho também importante refletirmos que são soluções diferentes. São opções diferentes, vamos lá ver, elas chegam ao mesmo, à mesma finalidade. Nós temos um R alto devido a ter uma espessura muito baixa, ter uma capacidade refletiva muito alta, emissividade muito alta, mas são materiais, eu acho que a diferença maior é pensarmos no seguinte: se nós trabalharmos à condução, estamos efetivamente a atrasar que a energia entre. Por isso é que acontece quando nós chegamos a casa, muitas vezes está mais fresco dentro de casa e ao final do dia está mais quente dentro de casa. O que aconteceu? Aquela parede teve a resistir, mas não conseguiu e a energia entrou. Nós fazemos esse trabalho a priori, ou seja, o que nós fazemos é que efetivamente o material não trabalha à condução. Nós fazemos com que a energia seja refletida logo no início. Isso faz muita diferença porque nós não estamos a atrasar nada, não estamos a atrasar que ela entre ou que ela saia, estamos efetivamente a bloqueá-la à partida. E eu acho que é uma solução muito interessante, pelo menos eu como arquiteta vejo muitas vezes este problema, que é eu tenho uma fachada tradicional, uma fachada típica, em que eu não a posso alterar porque existe uma série de pormenores históricos que eu não posso alterar. As soleiras, tudo isso. Tudo, as borduras das janelas, as sancas, os beirados, e esta solução para mim é incrível, porque eu consigo conferir isolamento térmico àquela casa, que não o conseguiria fazer de outra forma, a não ser pelo interior, e consigo arranjar a fachada e ao mesmo tempo que ela tem uma componente térmica, e eu acho que aí é super inovador. E no interior, se pensar, por exemplo, em apartamentos em que não preciso roubar espaço. Isso mesmo, e consegue fazê-lo por dentro, consegue fazê-lo até, inclusivamente, na parede que está virada a norte, e é uma parede que tem sempre uma temperatura mais baixa, e que a questão da térmica é muito interessante, esta questão do casaco, que eu acho que vale a pena para nós pensarmos a aplicação. Nós, quando metemos um casaco, é para o calor do nosso corpo não sair, não é para o frio não entrar, não é? E então, imagine num apartamento, numa parede virada a norte, numa parede que está sempre com uma temperatura baixa, aquilo que nós dizemos, eu não consigo porque a parede está sempre gelada, nós conseguimos fazer interiores sem roubar espaço e fazer com que
não haja uma ponte térmica naquela parede, não é? E isso é uma coisa, ou seja, a capacidade de nós conseguirmos adaptar o produto às várias situações dentro de casa, muitas vezes nas lavanderias que são enterradas e que não têm respiração e que têm sempre problemas de umidade enorme dentro dos roupeiros, ou seja, essa aplicabilidade depois... Ou até nós aqui no nosso ateliê, em que temos um pé direito muito alto, Certo. eu não tinha forma nenhuma de fazer o isolamento térmico aqui, porque eu não queria tirar este forro lindíssima madeira, e aqui a hipótese foi mesmo nós pintarmos isto com a Balter, e era uma solução que eu nunca pensei que fosse possível, ou seja, já tinha assumido que ia sempre ter aqui esta ponte térmica. Este é um caso assim, é um caso interessante, nós fazemos muito interiores, mas é pensar que quando, antes, agora já não, mas quando ligava o aquecimento, Ia tudo. o que estava a fazer é, as paredes estavam tão frias, estavam com uma temperatura tão baixa, Sim, não sim, é? sim. Que ia gastar muita energia para conseguir aquecer. Sim, era o que acontecia. Neste momento, o que temos aqui é como se fosse um ateliê de espelhos, não é? Sim. E então a energia, quando bate na superfície, é efetivamente refletida. Por isso, o que se sente é que mal liga o aquecimento, vai ter que o desligar. E se nós estivermos aqui numa reunião com 5, 6 pessoas, nem o pode ligar. Porquê? Porque basta a nossa energia Exatamente. para manter... E outra coisa que também é interessante é que, como fica um ateliê de espelhos, vamos dizer assim, não há escapatória, não há possibilidade de haver aqui uma ponte térmica, porque nós conseguimos fazer todas estas... Sim, todas as reentrâncias do que é um forro em madeira. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem, obrigada Pedro, acho que esclarecemos bastante Obrigado. dúvidas Obrigado eu. e espero vê-lo numa próxima. Muito bem, obrigado.